Olá, eu sou o professor Vidal e o tema dessa aula será as unidades de área. Olha, para não interromper a aula depois, já aperta o joinha, se inscreve no canal, eu espero. Área é a grandeza de uma figura com duas dimensões. Quando temos largura e comprimento, visualizamos uma superfície que ocupa esse espaço de duas dimensões. Para medir um espaço ocupado de uma superfície por uma figura, não basta medir uma de suas dimensões, pois figuras com a mesma largura podem ter comprimentos diferentes, e uma ser maior que a outra, mesmo com uma de suas dimensões sendo iguais. Para medir área, precisamos de uma pequena área que sirva de padrão de medida e ocupe uma área definida. Não basta um comprimento. Só o comprimento não cobre uma superfície. Assim, precisamos de uma figura que ocupe uma porção de área de tamanho padronizado e que possa ser estendida por justaposição de cópias até cobrir toda a superfície da figura a ser medida. Muitas figuras simples se prestam a essa função. Podemos usar um triângulo, um retângulo, um pentágono, um hexágono. Muitas figuras servem, mas algumas outras não. Imagine tentar cobrir uma superfície com círculos. Sempre sobrará uma parcela da superfície que não será coberta pela unidade, e isso seria desastroso para uma boa unidade de medida. No fim, de todas as possibilidades, a que melhor atende o nosso objetivo e facilita a sua contagem, afinal é disso que se trata o ato de medir, contar quantas vezes a unidade cabe no que se mede. A melhor figura é o quadrado, pois com ele podemos colocar a unidade várias vezes lado a lado e elas formarão filas e colunas que facilitam contar quantas unidades foram necessárias para cobrir a figura toda. Mas qual o tamanho de quadrado? Como os quatro lados do quadrado têm o mesmo comprimento, para escolher um quadrado adequado, basta escolher o comprimento do lado. E se o padrão depende de um comprimento, vamos usar o mesmo padrão que usamos para medir comprimentos e escolher o quadrado com 1 metro de lado. Como nossa unidade será um quadrado com 1 metro de lado, vamos chamar essa unidade de metro quadrado. É a mesma referência do metro, mas agora ocupando uma área quadrada, o metro quadrado. É como na sequência numérica dos quadrados em que um número elevado à segunda potência é chamado de quadrado. 3 elevado a 2 é 3 ao quadrado. Então, metro quadrado será metro elevado a 2 também. E da mesma forma que o metro tem seus múltiplos e submúltiplos, o metro quadrado também terá. Assim como o metro quadrado é um quadrado com 1 metro de lado, manteremos a ideia e 1 decímetro quadrado será um quadrado com 1 decímetro de lado. Da mesma forma, 1 quilômetro quadrado será um quadrado com 1 quilômetro de lado. E isso servirá para todos os múltiplos e submúltiplos. Mas observe que o metro tem, por exemplo, 100 centímetros. Isso quer dizer que na mesma distância que chamamos de 1 metro, cabem perfeitamente ajustados 100 centímetros. Porém, quando tentarmos fazer o mesmo com o metro quadrado e o centímetro quadrado, fica muito evidente que 100 centímetros quadrados não preenchem toda a área de 1 metro quadrado. 100 centímetros quadrados ocupam apenas uma pequena parte do metro quadrado, no caso, apenas uma estreita faixa da largura de 1 centímetro, e para preencher todo o metro quadrado serão necessárias mais 99 faixas iguais à primeira. No total, teremos 100 faixas de 100 centímetros quadrados cada. Multiplicando, teremos 100 vezes 100 igual a 10.000 centímetros quadrados, ou seja, 1 metro quadrado é igual a 10.000 centímetros quadrados. E o mesmo acontece para todos os múltiplos e submúltiplos. Como em 1 metro temos 10 decímetros, em 1 metro quadrado teremos 10 faixas de 10 decímetros quadrados, que resulta num total de 100 decímetros quadrados.
Em 1 metro, temos 1.000 milímetros. Então, 1 metro quadrado terá 1.000 faixas de 1.000 milímetros quadrados. Assim, 1 metro quadrado é igual a 1 milhão de milímetros quadrados. Da mesma forma, 1 quilômetro equivale a 1.000 metros. Então, 1 quilômetro quadrado terá 1 milhão de metros quadrados. Ou seja, 1 metro quadrado é 1 milionésimo de quilômetro quadrado. 1 hectômetro quadrado será 10.000 metros quadrados, isto é, 1 metro quadrado é 1/10 de milésimo do hectômetro quadrado. 1 decâmetro quadrado será 100 metros quadrados, ou 1 metro quadrado é igual a 1/100º do decâmetro quadrado. A área de uma folha de papel, em geral, será medida em centímetros quadrados. 21 centímetros por 29 centímetros são 29 faixas de 21 centímetros quadrados, e 21 vezes 29 são 609 centímetros quadrados. A área de uma sala de aula tem tamanho para ser medida em metros quadrados. Uma sala de aula tem 6 metros de largura por 8 metros de comprimento. Então, terá 6 faixas de 8 metros quadrados, o que dá um total de 48 metros quadrados. Uma fazenda com 2 km de largura e 5 km de comprimento possui 2 vezes 5 igual a 10 km quadrados. Mas fazendas são costumeiramente medidas em hectares, uma unidade comum no meio rural, que é equivalente a 1 hectômetro quadrado. Como 1 quilômetro são 10 hectômetros, 1 quilômetro quadrado serão 100 hectômetros quadrados, ou 100 hectares. Usando essa relação, os 10 quilômetros quadrados da fazenda serão 10 vezes 100 igual a 1.000 hectares. A superfície do maior planeta do Sistema Solar, Júpiter, é de 62.179 milhões de quilômetros quadrados. Essa medida poderia ser expressa como 62.179 megametros quadrados, o equivalente a 122 vezes a área da superfície do nosso planeta Terra, incluídos continentes e oceanos. A área entre os fios da trama de um tecido são de aproximadamente 10.000 micrômetros quadrados, o que seria igual a 1/100º de milionésimo de metro quadrado, ou o equivalente a 10 fios de cabelo bem finos. Então, agora o que falta é o exercício para vocês. E se não fizer, não pode dizer que aprendeu mesmo, hein? Antes que você esqueça de novo, aproveita, vai lá, aperta o joinha. Depois se inscreve no canal para receber as notificações das próximas aulas. Aproveita, compartilha essa com os amigos. Vou deixar esse quadro um tempo parado no vídeo para você copiar os exercícios. Se não der tempo e precisar, aperte o pause. Se tiver dúvidas, pode perguntar nos comentários abaixo que eu sempre respondo. Bom estudo! Então, por enquanto é isso. Até a próxima!